Satanismo não é caçamba de lixo. Por isso, a importância de trazermos informações corretas e coerentes sobre o que é satanismo. Porque, veja bem, é muito sedutora a ideia de que você, estando revoltado com o mundo à sua volta e com a sua vida, com o estilo de vida que você exerce, com as pessoas que você convive, usar uma máscara social para justificar a sua dificuldade de lidar com as suas próprias emoções e com o mundo à sua volta, com a sua realidade subjetiva e com a realidade diante de você, a objetiva. E muitas pessoas acabam utilizando as doutrinas do satanismo para justificar essas deficiências. Quando a gente diz que o satanismo é culto ao adversário, a figura do adversário é um símbolo que vai contra a criação demiúrgica, as ideias das quais nos aprisionam, as questões sociais, sociológicas que nos aprisionam, que nos limitam, né, de pensar por si e desenvolver autonomia e o processo também de individuação. Então, muitas pessoas acabam sendo seduzidas por essa ideia e não se aprofundam de fato do que significa cultuar o adversário e acabam utilizando uma máscara social para justificar essas deficiências de não lidar bem com nada. Porque veja bem, se você não domina algo, você não conseguirá subverter aquilo. Então, antes de você querer fazer a diferença no mundo, sendo o diferente no mundo, primeiro aprenda a primeira lição, que é como se vive nesse mundo, como ele funciona, como toda a engrenagem demiúrgica funciona, para que assim você consiga subvertê-la. Mas, infelizmente, muitas pessoas, inclusive que se dizem satanistas, estão fazendo o papel oposto, estão indo para uma direção que não é de autodeificação e que não é de entender e dominar a sua própria natureza, dizendo que, por possuir a chama negra, por ser filho de deuses do outro lado, por ter essa centelha divina dos deuses do outro lado, acabam levantando uma bandeira que mais suja e embaça a visão do que de fato é o satanismo. O satanismo de fato não é algo para ser aceito e bem-vindo e bonitinho, onde qualquer pessoa pode se identificar com aquilo e dizer, pronto, agora eu sou satanista, me converti ao satanismo. Isso diz mais numa questão filosófica e psicológica do que apenas uma mera máscara social ou máscara de trabalho, porque vemos também sacerdotes se dizendo satanistas para fazer dinheiro, para vender rituais e para vender cursos. Então, quando na verdade, se você for analisar, não tem satanismo ali, é mais uma pessoa rebelde que não sabe lidar com suas próprias emoções, onde tem um ego adoecido e que precisa ser trabalhado e muito ainda para que assim seja instrutor de alguma coisa relacionada a satanismo. E nós vemos aí as pessoas interpretando completamente errado a literatura que remete ao satanismo, que explica sobre satanismo e suas vertentes para justificar seus comportamentos desequilibrados. Até porque é uma busca muito pessoal dessa verdade que o satanismo traz. É uma busca muito fechada, muito pessoal, muito interna. É um despertar de dentro para fora, onde você vai sendo guiado tanto pelas suas necessidades do seu espírito, quanto pela possibilidade de gnose. Quando você começa a prestar culto e ter contato com essas forças, com essas divindades, e eles assim te instruirão nos seus estudos para o seu despertar. E, infelizmente, nós vemos pessoas que querem transformar tudo em um segredo e dizer que só elas têm a verdade, e só é através delas que você obterá a verdade, quando na verdade não, você não precisa dessas pessoas. E elas acabam distorcendo o real significado de um culto específico dentro do satanismo, para que você siga exatamente como ela acredita, para que você acredite como ela acredita e só aquele será o certo. E isso vai completamente contra o primeiro fundamento do satanismo, que é a liberdade, que é você trabalhar a sua liberdade de pensamento, de expressão, para que assim você trabalhe o seu ego, fortaleça e deixe-o saudável, compreenda sobre si, compreenda sobre o mundo à sua volta e compreenda assim além do que está no espiritual. E que possa vir a refletir na sua vida, para que você desenvolva discernimento. Sem discernimento, você será somente um escravo que vai continuar propagando ideias que os outros trazem para você e você não vai desenvolver nenhuma autonomia. E um dos fundamentos também do satanismo é você desenvolver a sua autonomia. E você vai ficar ali batendo palma para maluco. E nunca vai encontrar a sua própria verdade. Vai estar sempre ali dependente de alguém, de um mestre, de um sacerdote, de um líder religioso. E o satanismo é uma prática religiosa muito pessoal. Então, muito cuidado com pessoas que dizem
que tem que seguir regra X, regra Y, senão você não é digno, senão você está só querendo atenção, etc. É uma busca muito pessoal. E existe a importância de trazer as informações sobre o satanismo para justamente isso não acontecer. Das pessoas acabarem seguindo um caminho que não vai trabalhar o seu ego, que não vai trabalhar a sua dificuldade de lidar com as suas próprias emoções e com o mundo à sua volta, e vai fabricar mais rebeldezinhos que só estarão se adoecendo e adoecendo as pessoas à sua volta e desviando elas completamente do caminho. E elas têm sim a sua função, essas que desviam do caminho, por isso que é algo tão árduo você conseguir se encontrar dentro do satanismo, porque você vai encontrar muitas barreiras, incluindo pessoas que trazem desinformações. E não à toa, porque a porta é estreita. A porta da liberdade é estreita. A porta da verdade é estreita. E encontrar a sua própria verdade também é difícil, porque o que mais se tem diante dos nossos olhos e ao alcance dos nossos ouvidos são muitas distrações. Então fique atento e busque informações de fontes sérias, de fontes importantes, de fontes reconhecidas e que têm resultados, que deixam aí os seus resultados e tem adeptos que também podem demonstrar que aquilo traz resultado. É uma questão de domínio sobre a sua própria natureza.